Bem, gente, falamos até aqui da captação de nutrientes, que são os substratos para a produção de ATP, né? Principalmente a glicose, né? E de algum modo todos os demais nutrientes eles podem ser convertidos à glicose, chegar até um açúcar que vai entrar na cadeia do ácido cítrico e produzir uma maior quantidade de ATPs. E isso aí é fundamental para a sobrevivência da célula. Mas essa maior produção de ATP depende muito, exclusivamente, eu diria, do oxigênio. Eu diria não, exclusivamente do oxigênio, porque é o ciclo oxidativo. Então, sem que é o oxigênio, não é possível esse grande aumento de produção de ATP, né? Nesse ciclo que a mitocôndria faz. Então, o oxigênio é sim um nutriente essencial, fundamental, e sem ele não há como a célula atender à demanda do organismo de energia. Então, temos que, nesse momento, falar como os organismos procedem à captação do oxigênio. Veja, diferente dos demais nutrientes que estão encapsulados em alimentos, né, são moléculas que estão sólidas ou líquidas, né, pastosas ali misturadas, o oxigênio é um gás. Então, como capturar um gás? E como fazer esse gás chegar ao nosso meio interno, né? Esse é o grande desafio. Então, onde está o oxigênio, né? Mais no ar do que na água, mas ele está também dentro da água. Então, o que é preciso que os organismos façam é retirar esse oxigênio de qual ambiente seja e fazer com que ele chegue numa região que seja possível ele se difundir até a membrana celular. Então, veja, os animais unicelulares fazem isso diretamente do meio, nós já vimos isso, não é o caso. Mas quando a gente tem metazoários, você tem organismos multicelulares, eu preciso ter um mecanismo para fazer essa absorção de oxigênio. Alguma estratégia pode ser a respiração cutânea, e a gente chama respiração esse processo de captação. Então, a respiração cutânea pode ser esse processo de difusão do oxigênio do ambiente, geralmente no ambiente úmido, quer dizer, a umidade permite, né, esse processo de trocas. A gente vai ver respiração cutânea em alguns anfíbios. Mas eu posso ter situações como os insetos, onde eles criam estruturas que o ar atravessa, passa e se aproxima de conjuntos celulares, permitindo a captação desse gás. Os animais aquáticos, vocês já conhecem as brânquias que fazem efetivamente esse papel. Ora, as brânquias vão retirar da água o oxigênio. Para isso, há todo um processo, não só a estrutura da brânquia, né, que vocês devem ter visto de alguma forma lá na zoologia. A estrutura da brânquia, né, as lamelas que a brânquia tem, os vasos que estão associados a essa brânquia, mas também o mecanismo de contracorrente, o mecanismo ativo da captação da água, da formação de uma corrente de água para que seja possível retirar dessa água o oxigênio. E nos animais terrestres eu tenho os pulmões, né? Os pulmões aí fazendo esse papel de bombear, de retirar do ar esse nutriente, esse gás tão importante para a produção de energia no nosso organismo. Entramos então no sistema respiratório, né? Esse sistema respiratório tem como função captar o ar. Esse é o primeiro passo. Ora, o oxigênio está no ar. Retirar desse ar captado o oxigênio. Ao retirar esse oxigênio, transferi-lo para o sangue. O sangue é quem faz esse transporte do oxigênio para todas as células, mas para que ele chegue no sangue, é o sistema respiratório que faz isso. Essa captação do ar se dá pelo que nós conhecemos, já falamos várias, é muito comum se falar em árvore respiratória,
né? A parte aérea ou a zona condutora do ar do nosso sistema respiratório, que assim como o tubo digestório representa uma porção que é externa ao nosso corpo, no sentido de que há uma comunicação direta com o ambiente externo, é formada pelas vias nasais, as fossas nasais, né? Eu tenho a faringe, eu tenho a traqueia, que se continua nos brônquios, os brônquios que se continuam nos bronquíolos, os bronquíolos que se continuam nos alvéolos. Essa ramificação, né, da árvore, né, toda ela se constitui de tubos cada vez mais finos, né, e dentro, à luz desse tubo, é espaço externo ao nosso corpo, tal qual a luz do tubo gastrointestinal, né? Veja, eu capto o oxigênio, seja pela cavidade nasal, né, nosso nariz que inspira o ar, seja pela boca, né? Se eu abrir a boca e respirar, né, e inspirar, captar o ar também entra pela boca. Então, qual que seria a grande diferença da cavidade nasal para a boca? É interessante que vocês leiam e busquem um pouco mais sobre isso, mas uma vez que você respira através do nariz, tanto os pelos nasais quanto as fossas nasais, elas têm um epitélio apropriado para separar do ar que entra nessa região substâncias que não são, podem ser agressivas para o nosso organismo. E a boca, pela boca, nós evitamos esse filtro, né? Daí que se dorme com a boca aberta, a gente também amanhece com a garganta ressecada, porque essa via nasal, essa zona condutora, é toda preenchida por um muco, que toda preenchida por uma mucosa que constantemente produz um muco que lubrifica, que umidifica essa região. E é fundamental, é importante para a proteção das vias nasais, para as vias respiratórias, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela mostra os principais constituintes macroscopicamente e nós já vemos de cara os dois pulmões, né? Como se fossem essas duas bolsas que ocupam cada uma um lado do nosso peito e abaixo delas essa linha curva que representa o diafragma. O diafragma, um músculo respiratório extremamente importante. Nós vamos falar mais dele. Bom, quando a gente adentra, né, e olha mais minuciosamente os elementos que constituem essa árvore respiratória, nós vamos ver que da traqueia, eu tenho a subdivisão dos brônquios, os bronquíolos, cada vez mais finos. E olha só, nessa imagem, nesse esquema, grande esquema do lado direito, lá, né, no final dessa árvore a gente encontra os alvéolos. Alvéolos são pequenos saquinhos, bolinhas, né, que estão nas pontas desses ramos e que essa figura da direita superior desse esquema mostra numa riqueza muito grande, onde essas pequenas bolas, elas estão recobertas por esses ramos e essas redes vermelhas e azuis, que são os capilares, que estão nessa região para justamente fazer todo o processo de troca. E observem que cada bolinha dessa, ela tem umas listas amarronzadas, roxeadas. Essas são as fibras elásticas que os alvéolos possuem. Mais abaixo a gente tem um desenho característico do tecido do alvéolo, mas eu gostaria de chamar a atenção para essa última imagem do inferior à direita, que mostra as 3 barreiras que o oxigênio tem que atravessar para chegar no sangue. Observe que nesse quadradinho em cima eu tenho a palavra eritrócito. Tentem achar a palavra eritrócito para poder acompanhar o que eu estou falando, né? Então, embaixo do eritrócito eu tenho o plasma. Se a gente olhar aqui à direita, essa chave ela indica capilar. Justamente essa é a região do capilar. Se é a região do capilar,
significa sangue. O plasma é conteúdo do sangue. O oxigênio, ele vai passar para o plasma. Para que ele chegue no plasma, ele vem de onde? Do alvéolo. Observe que a chave inferior desse cinza para baixo representa o interior, a porção do alvéolo. Então, a seta azul no meio, entre essas três camadas, representa o trajeto que o oxigênio tem que fazer. O espaço aéreo alveolar, aqui só tem ar, ele atravessa essa membrana arroxeada. Que membrana é essa? É a membrana do alvéolo, que constitui o alvéolo, que são essas células que a gente está vendo à esquerda aqui. Após essa membrana, ele ainda vai ter uma finíssima camada entre a próxima membrana, que é o espaço intersticial. Esse espaço entre essas duas membranas é muito pequeno, mas ele tem que atravessar também. E a próxima barreira, que é esse endotélio vermelho, na verdade, é a parede do capilar, o vaso, né? Então, são essas três finíssimas barreiras por onde o oxigênio tem que trafegar. Ele sai do espaço alveolar para dentro do plasma. Gente, oxigênio é um gás, uma molécula gasosa. Não tem pernas. Como é que o oxigênio sai do alvéolo para o plasma? Ele só sai se ele tiver uma força motora, uma força de movimento. Essa força é o gradiente de pressão, que equivale a gradiente de concentração. Quando tem mais oxigênio dentro do alvéolo e tem menos oxigênio no plasma, ele vai tender, pelo movimento natural, a sair desse lugar que tem mais para o lugar que tem menos. Eu estou falando de uma forma extremamente simplificada, mas eu quero que vocês tenham isso em mente muito, tá? Novamente, alertando que esse é um exemplo humano que se generaliza para os animais. Então, pensar lá nas brânquias, né? Como é que o oxigênio sai da água e entra, né, no capilar que está associado à brânquia. Então, eu também vou ter a membrana da brânquia, eu também vou ter a membrana do capilar, eu também vou ter alguma estrutura que garante que esse processo ocorra. A entrada e a saída de ar nos pulmões, ela não é um processo natural. Veja, quero que vocês entendam que natural, que eu estou falando, significa algo que ocorre, mas não de uma forma livre. A respiração, entrar e sair ar, é um processo ativo. Ele depende de contração muscular. Para entrar ar no meu pulmão, é preciso, pelo menos, que o diafragma se contraia. Nós vimos na imagem anterior uma linha curva que representava o músculo do diafragma. Nessa imagem aqui à direita, vocês têm a representação embaixo, né, uma separação clássica, os músculos da inspiração, os músculos da expiração. Então, os músculos da inspiração, né, entrada, inspirar, eles estão representados na porção esquerda da figura. Quais são esses músculos? O diafragma. Você deve dizer, onde está o diafragma? Lembrem, o diafragma é um músculo curvo, então ele está ocupando a parte interna das costelas de forma curva. Quais mais músculos participam? Os intercostais externos, o esternoclídeo mastoideo e o escalênio, os escalenos. Esses músculos, todos eles, ajudam ao processo de inspiração. Mas todos esses, fora o diafragma, só vão ser usados quando a gente quiser uma inspiração profunda. No normal, nesse processo que eu estou agora conversando com vocês aí ouvindo as minhas palavras, o que está se processando é a simples contração do diafragma e seu relaxamento por conseguinte. Na hora que o diafragma se contrai, o que acontece é que ele vai para baixo. E ao ir para baixo, ele amplia o espaço dos pulmões. Então, ele traz o ar para dentro, como uma bomba de vácuo ou uma seringa. Se vocês pegarem uma seringa e tirar o
a agulha, coloca o dedo na ponta da saída, né? E puxa o êmbolo, que vocês vão ver uma força, né? Quando eu estou puxando o êmbolo, eu estou vendo uma força de trazer sugar, né? O músculo do diafragma, quando ele se contrai, ele faz uma pressão semelhante a um êmbolo que puxa o ar para dentro, tá certo? Quando eu expiro, jogo o ar para fora. Atenção, mulheres, quando a gente quiser fechar um vestido muito apertado, quer dizer, não apertado, ajustado, precisamos expirar e não inspirar, porque na hora que eu expiro, jogo o ar para fora, eu diminuo a minha estrutura nessa região torácica. E isso favorece, obviamente, fechar o fechicói. Bom, mas brincadeiras à parte, os músculos da expiração, eles envolvem os músculos abdominais, os intercostais internos. Esses músculos, quando nós forçamos a expiração, eles participam ativamente, tá? Esse processo de inspiração e expiração através da contração muscular é conhecido na literatura como ventilação. Produzir a ventilação, o vento, né? Vamos tentar associar assim, o vento entrando nos alvéolos. E também é chamado de mecânica respiratória, porque é um processo mecânico, então a mecânica da respiração. Como eu falei, na hora que a gente vai fechar, né, o feche de um vestido ajustado, é preciso expirar, pôr o ar para fora. Por quê? Porque eu preciso que vocês entendam que essa porção do tórax onde se encontram os pulmões é conhecida como caixa torácica, né? Uma caixa, uma região, né? uma área, e essa região ela é delimitada basicamente pelo diafragma, tá? E se a gente pensar norte e sul, né? Na porção superior tem o pescoço, tá? Mas ela é isolada pelas costelas e pela coluna vertebral. Nesse desenho esquemático que está aqui à esquerda, que é muito ilustrativo, se vocês prestarem atenção vão ver, vocês vão perceber que essa entrada do ar nos nossos pulmões, nos nossos alvéolos, na ventilação, ela aumenta a caixa torácica, principalmente porque nossas costelas são ossos móveis, elas se movimentam e, ao se movimentarem, elas ajudam a ampliar esse espaço, né? Elas criam como se fosse um arcabouço, né? Mais duro, mais resistente, para manter essa insuflação da caixa torácica. E o exemplo que é belíssimo é esse exemplo da alça do balde. Nossas costelas, no momento em que estamos finalizando uma expiração, saiu o ar, elas estão embaixo, né? Quando eu vou inspirar, entrar o ar, a alça é levantada. Observe o que é que acontece. O espaço no entorno do balde aumentou, né? É o espaço da alça. E é o que acontece na nossa caixa torácica. Quando o pulmão enche de ar, junto, as costelas se elevam, né? E essa elevação ajuda a aumentar esse diâmetro, esse volume da caixa torácica. Lembrando, voltando um pouquinho lá para os músculos, nós tínhamos os intercostais externos, que são músculos ligados às costelas. Na hora que eu quero fazer uma inspiração profunda, eu contraio esses músculos e eles ajudam a levantar essas alças que são as nossas costelas. E desse modo, aumentar o volume, o tamanho da caixa torácica. Bom, como eu falei, ventilação ou mecânica respiratória, ela se passa nesse ciclo. A inspiração enche os sacos alveolares, por conseguinte, aumenta a caixa torácica. A expiração esvazia parcialmente os sacos alveolares, diminuindo a caixa torácica. Encher ou secar depende de um movimento do gás. Lembram que eu acabei de falar? O gás não tem perna.
ele não tem neurônio que toma decisão por ele. Ele é uma molécula e essa molécula segue as leis da física, da química, da biologia. A molécula entra ou sai, o ar entra ou sai, graças às diferenças de gradiente de pressão. Quando estamos inspirando e que ampliamos a caixa torácica, criamos um ambiente de pressão dentro dela que é menos, vamos dizer, a pressão é menor do que o ar, a pressão que o ar está sofrendo na atmosfera. Daí que há um fluxo, um movimento que entra o ar para dentro dos alvéolos. Na hora que eu tenho que expirar, que eu diminuo o tamanho da caixa torácica, é como se eu estivesse espremendo aquele espaço. Então, eu aumento a pressão ali. Se eu aumentei a pressão, o que vai acontecer é justamente o fluxo no sentido inverso. Dentro da caixa torácica, agora, eu tenho mais pressão do que no ambiente externo. Então, o ar sai. Esse conceito, né, de gradiente de pressão, ele é fundamental para entender esses movimentos. Pare e pense mais uma vez. Se houver alguma dificuldade em ampliar ou reduzir a caixa torácica, isso implicará na ventilação? Como que vai implicar na ventilação? Que consequências isso pode ter? E no sistema branquial, falamos das brânquias. É o movimento da água fundamental para que o oxigênio alcance o sangue. O que seria semelhante à ventilação pulmonar nesse caso? E nos insetos, o ar precisa ser bombeado, como na ventilação humana? Então, eu queria que vocês pensassem, né, desse mais um pause aí, pensassem um pouco sobre isso. Retomando, quero partir desse gráfico que inicialmente pode assustar, mas que é um gráfico muito comum quando a gente ministra aulas de sistema respiratório. É um gráfico que é produzido por um aparelho chamado espirômetro. E o espirômetro, ele registra graficamente os volumes que são possíveis em cada inspiração e em cada expiração. Então, no centro, falando em termos do gráfico, né, nesse centro do gráfico, nós temos o que nós chamamos, quando as ondas estão pequenininhas, o volume corrente. É o que nós fazemos normalmente, né? Então, tanto no extremo direito quanto no extremo esquerdo, nós temos pequenas ondinhas que são representadas. É o que nós chamamos de volume corrente. É a quantidade de ar que é mobilizada numa inspiração e expiração normal, sem nenhuma força. Mas, se eu pedir para vocês inspirarem fortemente, né, a inspiração ela vai produzir um maior volume, essa inspiração forçada vai produzir um maior volume do que o que era produzido na respiração corrente. Então, no centro do gráfico eu tenho essa onda indo em direção ao topo, para cima. Essa onda grande é o máximo da inspiração, da capacidade de inspiração. E isso, graficamente, pode me dizer um volume de ar que pode entrar nos meus pulmões. A gente chama esse volume de reserva. Na hora que eu estou praticando um exercício, eu preciso desse volume de reserva. Por isso que nossa respiração fica profunda, né? Nós ficamos aprofundando essa respiração para trazer mais ar para dentro e permitir mais trocas. Da mesma forma, se forçarmos a expiração, jogar fora o ar, vejamos que existem dois pontos que representam o volume de reserva expiratório, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. É essa onda que desce a mais do volume corrente. Então, essa descida do gráfico aí mostra o máximo que eu poderia jogar para fora do ar, certo? Se eu juntar o máximo que eu posso jogar para fora e o máximo que eu posso jogar para dentro,
eu constituo aí a capacidade vital do meu sistema respiratório, certo? Essa capacidade vital, ela é uma medida que ajuda aos médicos, enfim, aos fisioterapeutas, os fisiatras, a entenderem como está funcionando, qual a qualidade do sistema respiratório, que nós veremos adiante, né, nas próximas semanas, que tem uma interação imediata e direta com o sistema cardiovascular, né? Qual é a saúde desse sistema? Pessoas que se exercitam regularmente e que não fumam, não tomam drogas, não são pessoas que têm alguma patologia, a capacidade vital respiratória delas é bem maior. São pessoas que conseguem aprofundar muito sua respiração. Na inspiração, só não. Também na expiração. Jogar o ar para fora é um dos elementos mais importantes que o sistema respiratório tem. Por quê? Porque o ar que entra, ele vai ser trocado lá dentro, nos nossos alvéolos. O oxigênio dele vai ser trocado, por quê? Pelo dióxido de carbono. Se eu não jogar esse ar que foi trocado para fora, o alvéolo vai ficar cheio de ar, mas cheio de ar contaminado de dióxido de carbono. Por isso que é fundamental a expiração e a profundidade da expiração. A expiração depende da capacidade de elastância, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, dos alvéolos. Quando os alvéolos estão danificados, quando o sujeito é sedentário, não pratica esporte, essa capacidade é muito reduzida. E nós ficamos com a respiração, como a gente chama, pequena. Essa respiração que muitas vezes lembra a respiração do cachorrinho, né? Essa respiração muito com a frequência elevada, mas com a profundidade muito pequena. Então, a profundidade da respiração, que através desse gráfico é demonstrada, né, visualmente, ela é um sinal da saúde do nosso sistema respiratório. Então, essa expiração que eu falei, essa capacidade de expirar, ela envolve também um outro conceito importante no sistema respiratório, que é o conceito de espaço morto. Veja só, nós vimos que a árvore respiratória, né, ela começa desde a cavidade nasal ou da boca e segue até os alvéolos. Todo esse percurso é preenchido por ar. Na verdade, desde o momento em que nascemos, quando saímos de dentro, né, da nossa bolsa fetal, nós passamos a respirar, a obter o ar, a captar o ar e retirar o oxigênio do ar, né? Esse primeiro momento de contato, inclusive, sugere-se que o choro, né, do bebezinho, do recém-nascido, vem desse impacto da insuflação dos alvéolos. É como se os alvéolos, no momento que o bebê ainda está na barriga, eles estão, a palavra colabado, se alguém se complicar com ela, mas é como se eles estivessem murchos, eles estão colabados, né, fechados. Na hora que o bebezinho nasce, que é primeira inspiração, nessa primeira inspiração, o ar entra e abre esse alvéolo, né? Essa abertura, veja, não de um alvéolo, cada pulmão é recheado de alvéolos, né? Então, eles abrem-se e esse momento, ele cria aí nesse ambiente o preenchimento desse ambiente pelo ar, né? O ar passa a fazer parte daquele ambiente. Ora, o ar, ele precisa estar sendo renovado, né? Então, a inspiração traz ar novo e a expiração joga para fora o ar velho. Só que essas trocas, elas são parciais. Nós, num só ciclo, que a gente chama inspiração e expiração, um ciclo, em um único ciclo, nós não conseguimos nem
trazer, colocar ar novo em toda a árvore respiratória, muito menos jogar para fora todo o ar velho. Esse é um processo que vai se repetindo aos poucos, né? No nível dos alvéolos, é bastante claro, a gente pode exemplificar essa ilustração que eu estou apresentando nesse slide para vocês aqui, traz isso, né? Como se dá essa renovação. Então, o alvéolo é essa bolinha azul, né? Nessa parte quadrada de cima seria a conexão deles com o bronquíolo, né? O ar, na última respiração, da última inspiração, resultou, né, ficou ainda no bronquíolo, nesse que está representado por esse quadradinho preto. Na hora que eu produzo uma inspiração, mesmo que seja a inspiração normal do meu volume corrente, eu vou representar essa inspiração através desses quadradinhos amarelo e bege. Então, vejam que no momento que eu inspiro, eu vou impulsionar para dentro do meu alvéolo a porçãozinha de ar preta, juntamente com a porção amarela. A porção bege mantém-se no bronquíolo. Então, a porção bege é ar novo que não chegou dentro do bronquíolo, perdão, do alvéolo, ficou lá no bronquíolo. A porção amarela é o ar que veio dessa nova respiração. E o preto é o que foi respirado no ciclo anterior. Mas preto e amarelo representam o ar ainda novo, que não foi trocado. Na hora que eu expiro, agora quando eu jogo para fora, na próxima bolinha, vamos ver isso, eu vou jogar para fora o que ficou no bronquíolo, o begezinho, e jogar o preto também, que já foi trocado. Vai residir ainda nos bronquíolos uma porção de ar desse ar novo que eu tinha captado, o amarelozinho. Então, veja, sempre, e aí se eu repetir o ciclo, agora mudando as cores, azul e rosa, vocês veem o mesmo processo, tá? Então, sempre vai ficar nos bronquíolos, nos brônquios, na traqueia, uma quantidade de ar que não chega até o alvéolo para ser trocada, que é esse ar bege aqui, né, que nós vimos, e que vai ser esse amarelo, que não foi trocado também, que vai ficar aí, porque esse ar, ele está preenchendo esse espaço, ele não serve exatamente para troca, mas ele serve para preencher o espaço, e daí que ele é chamado de espaço morto. Quando nós vimos, eu esqueci de mostrar, mas vocês podem ver novamente, eu posso trazer novamente para vocês a espirometria. Eu tenho embaixo, né, essa faixa cinza embaixo no gráfico da espirometria, o volume residual. Esse volume residual é aquele que eu não posso expelir, eu não tenho como jogar para fora, porque é justamente o volume que constitui o meu espaço morto. Ele preenche o meu sistema e eu não consigo expulsá-lo, né? Eu posso expulsar o máximo que puder de dentro dos meus alvéolos. Daí que eu preciso que os alvéolos, que estão aqui representados em azul, sejam capazes de expulsar esse ar, ou seja, que eles sejam capazes de, após a inspiração que os fez dilatar, a inspiração, como num balão de festa, ele aumenta o alvéolo. Na hora que eu vou expirar, jogar o ar para fora, esse balão vai murchar, né? Então, ele murcha porque ele tem elasticidade. Ele se dilata e depois ele volta à posição dele pela elasticidade dele. Lembrem de um elástico, eu vou voltar a falar disso daqui a pouco, mas quero que vocês prestem já atenção nisso. Um elástico, se eu estico e solto ele, ele volta à posição normal dele. Ele volta à posição normal dele porque ele tem elastância, elasticidade. Os alvéolos têm elasticidade. Lembram daquelas fitinhas marrons que eu mostrei? As fibras elásticas dos alvéolos. Eles retornam à posição original, ok? Bom, eu preciso ainda explicar
para vocês entenderem elastância e complacência, são os dois conceitos, retornar para a questão da caixa torácica. Então, a caixa torácica, que aqui a gente vê nessa figura aqui, à direita, esquemática, ela é delimitada, né, como se fosse um corte transversal, ela é delimitada pelas costelas. Nós vimos aquele exemplo lá muito bonito, aquela ilustração do balde, as costelas como as alças do balde, tá? A costela sinalizada em vermelho aqui. Então, na hora que eu inspiro, o pulmão, os alvéolos se enchem de ar e elevam essas costelas como as alças do balde, né, aumentando esse diâmetro. Observe que esse processo, ele na inspiração forçada, quando eu quero forçar a entrada do ar, né, aumentar a profundidade, eu vou usar inclusive os músculos que estão associados às costelas, que são os intercostais externos. Eles elevam as costelas, eles puxam, ao se contrair, eles puxam as costelas para cima. Além, obviamente, né, como eu já ressaltei, da contração do diafragma, que puxa como um êmbolo a cavidade torácica para baixo, ampliando ela. Bom, eu quero que vocês observem bem que esse movimento de encher, né, e esvaziar a caixa torácica, ele envolve o abre, o sobe e o desce, o abre, fecha, o sobe e desce das costelas. Mas essas costelas têm uma relação muito direta com os pulmões. Observe agora na imagem que cada pulmão, pulmão direito, pulmão esquerdo, ele é delimitado pelas chamadas membranas pleurais. E aí cabe um alerta. Membranas, no plural, significa que são duas. Eu tenho uma membrana que é mais externa e eu tenho uma membrana que é mais interna. Nos termos técnicos, a gente chama essa membrana que está mais externa e em contato com as costelas como a chamada membrana parietal. Parieto vem de parede, né? A membrana mais interna, que aí sim está em contato direto com o pulmão, é chamada de membrana visceral, pleura visceral, pleura parietal, tá certo? Bom, vamos olhar esse outro esquema que ele demonstra efetivamente um exemplo e da importância tanto da pleura como espaço interpleural. Por quê? Veja, no desenho à esquerda, eu tenho como se fosse até um desenho de uma banana, né, em rosa, e um balão, um círculo azul, ou cinza, que está preenchido com ar. Então, esse balão, ele é uma representação do nosso pulmão. Esse balão de ar está sediado num outro balão, vamos dizer, um saco, só que esse saco está preenchido com líquido, tá? Na representação aqui, balão, saco com líquido, a gente vai passar para entender como seria nosso pulmão. Então, o balão em azul é o pulmão, é o espaço aéreo. O pulmão, ele é preenchido de ar. O que tem dentro do pulmão é ar. O que está separando o pulmão, né, do que está, né, separando ele dos demais constituintes, são as pleuras, né, a pleura visceral, a pleura parietal. Só que entre essas duas pleuras, essas duas membranas, eu tenho líquido, que é justamente o líquido pleural, né? Então, esse exemplo que foi dado nessa figura aqui do balão flutuando sobre outro balão preenchido de líquido é o que acontece com o nosso pulmão. Ele está sediado na caixa torácica, que delimita ele a partir de membranas pleurais, e entre essas membranas pleurais eu tenho o líquido pleural. Esse líquido, ele faz uma, eu vou usar uma palavra, liga. Ele serve como uma liga, exatamente, entre as duas pleuras. Pensem no seguinte exemplo, quando vocês têm um copo sobre a mesa e suavemente esse copo escorreu alguma água
no fundo do copo. E se você quiser suavemente suspender esse copo, você pode sentir uma resistência ao copo sair do lugar. Essa resistência é provocada pelo que nós chamamos de tensão superficial da água. As moléculas de água que estão ligadas ao copo e aquelas que estão ligadas à mesa não querem se despregar. Elas querem ficar ligadas. Por isso que a gente sente, eu não sei se alguém já experimentou isso, mas isso é bastante comum. Quando o copo não quer sair do lugar, ou até mesmo desliza naquela água, você vai puxar, ele sofre uma certa resistência. Esse princípio, que é a tensão superficial, é o mesmo princípio que faz com que as moléculas que constituem o líquido pleural queiram sempre se manter unidas. Então, se a pleura parietal, que está ligada às costelas, ela é puxada para fora, ela vai puxar junto a pleura visceral, porque entre elas tem um líquido que não quer se desligar, quimicamente falando. Então, há essa relação íntima. Daí que qualquer derrame pleural significa o acúmulo de líquido nesse espaço. Ele prejudica esse processo, além dele prejudicar os processos de troca, que nós veremos na próxima aula, não agora, mas ele também prejudica essa relação, porque, como vocês observarem nesse exemplo do copo, se for muita água, esse fenômeno não acontece, é quando é uma fina camada de água. Então, essa quantidade de líquido intrapleural, ela tem que ser bem reduzida, bem controlada, tá? Para que esse processo de expansão e retração, que a gente chama tecnicamente de complacência, é a expansão, a retração é a elastância. Calma com essa figura, porque ela traz aqui a representação do chamado pneumotórax, com essa faca aí, por favor, desconsiderem nesse momento, olhem apenas para o lado esquerdo, onde eu tenho a representação do pulmão e essas setas demonstrando justamente essa relação de tensão entre as pleuras visceral e parietal, a partir do líquido pleural, né? Então, os pulmões, eles são mantidos abertos, né? Porque há uma tendência para as costelas se manterem no lugar, essas costelas se mantendo no lugar, a membrana parietal, a pleura parietal está ligada a elas, ela fica lá e ela puxa a pleura visceral. A tendência do pulmão é colabar, é fechar, né? Então, ele fica puxando para fora. Então, por isso que tem as setas para dentro e setas para fora. Essa relação, ela é mantida por conta do líquido pleural. E daí que o pulmão se mantém nesse tamanho normal dele. Qualquer coisa que fure a pleura, né? Uma faca, por exemplo, ela quebra essa relação. E a consequência imediata é que o pulmão se fecha completamente. Ele volta à condição do antes de nascer, né? Ele colaba, né? Ele entra em colapso porque os alvéolos perdem totalmente a capacidade de manter o ar dentro deles e o ar flui para fora, porque o espaço lá fora, a pressão está menor do que o espaço dentro dos pulmões, tá certo? Isso tudo é explicado pelo princípio do gradiente de pressão. Eu já expliquei até agora e continuarei explicando sem precisar entrar no detalhe da pressão, da pressão intrapleural, pressão subatmosférica, mas aqueles que se interessarem podem avançar nesse conhecimento e tentar entender um pouquinho mais. Bom, na hora que eu faço a inspiração, que as costelas se elevam, elas levam junto as pleuras e aí expandem o pulmão juntamente com a contração do diafragma, que também tem uma relação com as membranas pleurais. Essa
facilidade de expansão dos alvéolos e, por conseguinte, todo o pulmão, é chamado de complacência. É o quanto eu posso distender. Então, é aquela inspiração profunda que na espirometria mostra, né, aquela curva para cima ascendente. O quanto eu posso inspirar, né? É o quanto os meus alvéolos são complacentes, eles abrem-se facilmente. Só que na hora que eu vou expirar, jogar o ar para fora, eu preciso que essas estruturas elas apresentem a sua segunda característica, elastância, elasticidade. Voltem a seu tamanho normal. Ora, lembrando, elas não vão voltar ao tamanho normal antes do nascimento, que é o colapso, que é quando elas foram colabadas. Por quê? Porque as tensões vão se contrabalancear e a gente vai ver o que a gente vê na figura ao lado esquerdo aqui, né? O pulmão no seu tamanho original. Ele está ali dentro de da sua estrutura, dentro do seu padrão ali. Mas o alvéolo retrai, e essa retração é o que permite a expulsão do ar. Quando nós temos problemas com a elasticidade dos alvéolos, perdemos fibras elásticas, essa elastância não se representa de tal modo que o alvéolo não consegue retornar. Ele até se expande, ele tem complacência, mas ele não tem elastância. E daí que a respiração sofre, né? Bom, gente, chegamos então ao final desse momento, né? Que é um momento, eu quero inicialmente parabenizar, né? Quem conseguiu assistir a aula toda, independente se foi parando em vários momentos, né? Realmente nós estamos entrando no conteúdo mais denso, né, da fisiologia. Eu tenho tentado trazer exemplos e relações que possam ligar o conteúdo que nós estamos trabalhando com coisas que vocês já viram ou que conhecem no dia a dia, mas depende sim de vocês lerem nos livros, né, o capítulo base, o texto base para nosso tema dessa semana é o texto do livro, né, vai da página 41 à página 63, como está no roteiro da semana. Eu tenho ainda 3 vídeos na sala de aula que seria fundamental que vocês assistissem, e nós temos 3 tarefas para serem realizadas. Um questionário, né, onde novamente eu vou disponibilizar várias tentativas, dessa feita considerando a maior nota, para que vocês fiquem à vontade de tentar várias vezes, porque é nessas tentativas que as dúvidas surgem, né? E que a gente também aprende, né? Quando a gente erra alguma coisa, mas sem ter o prejuízo da nota, né? Então vamos fazer uma nova metodologia de avaliação, sendo pela maior nota. Eu explico isso também na parte do questionário. E uma atividade de experiência para relacionar com o sistema digestório, a experiência da saliva, né? Espero que vocês se divirtam um pouco também com ela. E, por fim, 2 perguntas a respeito justamente do sistema respiratório que vocês têm que responder online, né? Com as suas próprias palavras, construindo conhecimento. A gente vai tentar ser um pouquinho rigoroso com essa coisa do plágio, né? Nessa coisa de copiar e colar. A ideia é construir o conhecimento. O que nós vimos nessa aula foi basicamente como obter a energia do ambiente, né? Se a energia é fundamental para a sobrevivência da célula e as células sobrevivendo, sobrevive o organismo, como é que nós obtemos essa energia? E os substratos que produzem energia são os nutrientes, entre eles os nutrientes e o oxigênio e a água. Nós vimos então como os organismos podem retirar os nutrientes do seu ambiente através dos sistemas de um modo geral, sistemas digestórios, enfocando principalmente o sistema humano, mas de uma forma bem ampla, onde nós identificamos um processo de digestão que pode ser mecânico ou químico e que os nutrientes só podem ser absorvidos se forem digeridos até os elementos essenciais, que a digestão e a absorção precisam ocorrer de modo coordenado e organizado para que alimentos não digeridos não cheguem ao momento de ser absorvido, porque nesse caso eles terão que ser eliminados, excretados e não serão absorvidos. Essa coordenação entre esses processos é dependente do sistema nervoso. A gente já vai vendo aí o fundamental papel de coordenação do sistema nervoso.
Da mesma forma que o sistema nervoso está por trás também, embora eu não tenha enfatizado isso, da captação do oxigênio, né? Quando eu falo de contração do diafragma, não existe a contração do diafragma se não existir a ativação por parte do sistema nervoso. O oxigênio, como um nutriente fundamental, mas sendo um gás, ele precisa de todo um processo para ser captado, né? Esse processo pode ser, dependendo do ambiente do animal, né, pode ser retirar o oxigênio da água ou retirar do ar, né? Os, os, qualquer um que seja terá que se preocupar de ver como o gás vai alcançar o sangue para então ser transportado, distribuído para as demais células. No caso dos animais aéreos e especificamente o humano, os pulmões fazem um papel mecânico de bombeamento do ar através da inspiração e da expiração, né? Eles se enchem ou se esvaziam de ar. É um processo que é mecânico, rítmico, que depende da contração de músculos, mas que faz com que o ar chegue numa situação onde ele possa permitir a troca, né, do oxigênio, que o oxigênio saia, né, desse ambiente aéreo e possa alcançar o sangue. Eu espero que vocês tenham gostado, né, tenham aproveitado essa aula e espero que as próximas também sejam bastante produtivas. Obrigada.